Bom, estamos de volta para a nossa segunda aula sobre esse programinha, né, de modelagem matemática de epidemias. Essa aula 2 eu vou falar sobre um dos modelos matemáticos que existem, tá? Existem muitos, aqui eu vou tratar de um que seria o primeiro que a gente vê, basicamente, né? E a ideia dessa segunda aula é falar um pouco sobre critérios, né, que a gente pode extrair de um modelo matemático para dizer se uma epidemia vai acontecer ou não. E vou falar um pouco sobre o R0 também. Mas eu vou passar a maior parte do tempo definindo esse modelo SR. Bom, vamos nessa. Em primeiro lugar, por que esse modelo é chamado modelo SR? Bom, essas letras, né, S, I e R, elas estão relacionadas a três tipos, né, de situação que acontecem com uma pessoa, né, durante uma epidemia, quer dizer, ou com relação a uma doença, né? Essa pessoa ela pode estar suscetível a essa doença, então ela pode ser uma pessoa suscetível. Deixa eu botar aqui. Suscetível. Ela pode estar infectada. Ou ela pode ter se recuperado, né? Estar recuperada da doença. Então, repara, quando a gente fala sobre um modelo matemático, a gente está sempre falando sobre hipóteses, sobre escolhas que a gente quer fazer, né, para poder fazer as nossas análises e desenvolver as nossas equações. Então, nesse caso, eu estou assumindo em que uma pessoa ela pode ser suscetível, infectada ou recuperada. Tá? E esse modelo é um modelo em que o seguinte processo acontece. Uma pessoa suscetível, ela pode se infectar, ela pode entrar em contato, né, com um indivíduo infectado, e aí daí ela se torna infectada, né? E uma vez que ela está infectada, ela passa por um processo natural de cura, né? O corpo dela lá reage à doença, e ela se torna recuperada dessa doença, tá bom? Então, eu estou falando um pouco sobre essas hipóteses, e apesar de eu estar falando sempre de pessoas, o modelo SR, ele é um modelo que vai olhar para o comportamento, né, ou para a dinâmica de uma população, tá bom? De um grupo muito grande de pessoas, tá bom? Então, você tem uma população. Deixa eu escrever aqui, né? Ainda na linha das hipóteses, né? Você tem uma população de um tamanho grande, né? E aí a gente pode dizer que esse tamanho é um número grandão, que eu vou chamar de N, tá bom? E dado esse esquema e dada essa minha definição da população, eu vou escrever as equações desse modelo. Tá? Eu vou escrever as equações, você pode não entender bem o que elas significam, nem de onde que elas vieram, né? Esse é um tema para uma aula mais aprofundada, mas eu vou escrever aqui as equações. São equações diferenciais ordinárias, tá bom? E a gente vai tentar entender um pouco o que significa cada termo dessa equação, tá bom? Então, você tem S, vou denotar como sendo a população de suscetíveis. Tá? E quando eu digo aqui população, eu estou dizendo o número de pessoas dessa população grande, de tamanho N, número de pessoas suscetíveis. Né? I vai ser a minha... O I vai ser a minha população de infectados, tá? E o R vai ser a minha população de recuperados. E o que esse modelo faz? Ele descreve a evolução dessas três populações. Para cada população a gente tem uma equação, tá? E vai ser uma equação diferencial ordinária, tá bom? Ou seja, se você nunca viu a equação diferencial ordinária, por exemplo, você está vendo o cálculo 1 agora. O que é uma equação diferencial ordinária? Uma equação que envolve as derivadas
de determinadas funções, tá bom? Então, nesse caso, essas funções, né, esses termos S e R serão funções do tempo, ou seja, elas vão depender do tempo. E por isso, a gente pode escrever a derivada com relação ao tempo dessas grandezas, né? Por exemplo, eu posso escrever a derivada com relação ao tempo da população de suscetíveis. O que essa derivada com relação ao tempo me diz? Ela diz uma taxa de crescimento. Lembra? Derivada é taxa de variação. Quer dizer, eu falei taxa de crescimento, mas pode ser crescimento ou decrescimento, né? Ou seja, é uma velocidade, né, de mudança dessa população. E a gente vai usar aqui termos matemáticos que vão descrever o processo epidemiológico de transmissão da doença. Então, é essa primeira seta aqui, né, do S para o I, ou seja, como que uma pessoa suscetível se torna infectada. Bom, eu vou escrever aqui, né, a equação. Vou explicar daqui a pouco. Então, essa é a equação para os suscetíveis. O que isso aqui está dizendo? Tá bem, a grosso modo, não se preocupe se isso está te assustando. Eu vou tentar te explicar da forma mais tranquila. Só estou dizendo o seguinte, que a taxa de variação, né, de suscetíveis ao longo do tempo, ela vai depender do número de suscetíveis vezes o número de infectados, né? Na verdade, I sobre N seria a fração de infectados total da população. Ou seja, se eu tenho muitos infectados, esse produto S vezes I ele se torna maior, né? Ou seja, você tem mais infectados se encontrando com os suscetíveis, e isso vai fazer com que a população de suscetíveis ela diminua. Ou seja, por quê? Porque a população de infectados vai começar a aumentar. E é isso que esse termo ele descreve. E esse número aqui, beta, é só uma constante. Tá bom? Então, eu vou escrever aqui. Beta é uma constante. E eu vou, assim que eu terminar de escrever as equações, eu vou falar um pouco sobre essas duas constantes, que elas vão ser bem importantes. Tá bom? Então, como eu falei, a população de suscetíveis ela decresce, né, na medida em que os suscetíveis se encontram com os infectados. E qual é a população que passa a crescer? É a população de infectados. Então, eu posso escrever uma equação diferencial ordinária para a população de infectados e dizer, olha, essa taxa aqui, né, pela qual os suscetíveis são retirados da sua população e se tornam infectados, vai entrar agora como um termo agora positivo, né, na equação dos infectados. Quer dizer, agora quanto maior é o I, né, quanto mais infectados eu tenho e mais suscetíveis eu tenho, quanto maior é esse produto entre suscetíveis e infectados, quanto maior é esse encontro, né, maior vai ser essa taxa de crescimento de infectados. Bom, aqui só um pequeno parêntese para você, né? Tipo, existem várias hipóteses que a gente está assumindo, né? E uma delas, só para vocês terem uma noção, né, que existe uma mistura, né, perfeita entre a população. Então, existem modelos em que fazem, né, que eles consideram tipo, a população mais estruturada, que como é um modelo mais simples, né, a gente está meio que assumindo que existe as pessoas elas estão se encontrando de forma meio que caótica, como se fossem realmente, praticamente, tipo, reagentes químicos, né? E essa equação ela vem mesmo da química. Os caras que escreveram ela, eles eram químicos e bioquímicos também, né? Mas o interessante é como que esse modelo ele se aplica bem e produz resultados interessantes na hora de você analisar epidemias, tá bom? Então, por isso que essa mistura de população suscetível com infectado, ela é dada por esse produto S vezes I, que é chamado a lei, né, que governa esse tipo de equação, chamada lei de ação de massas, tá bom? Mas isso já é um assunto um pouco avançado aqui para o curso. Bom, o que eu quero fazer agora é o seguinte, eu quero escrever um termo que indica esse processo em que um indivíduo infectado ele se torna recuperado, né? E isso acontece de uma forma um pouco mais simples,
Eu confesso para você que esse termo que eu botei aqui é o termo mais complicado da equação. O termo de recuperação é um termo mais simples, ele é apenas um termo que diz o seguinte: bom, para todo infectado, uma hora ele vai se recuperar. Ou seja, quanto mais infectados eu tenho, né, existe uma taxa de recuperação, e esses infectados eles vão sendo naturalmente mudados, né, para classe de recuperados. Ou seja, aqui tem uma outra constante, né, que eu chamei de gama, já vou explicar também o que ela significa. E para finalizar, você tem a equação de recuperados, né, que justamente recebe esses antigos infectados que se recuperaram, ou seja, essa mesma taxa de retirada dos infectados da classe deles é a taxa de aumento de recuperados. Bom, com isso, a gente escreveu as equações do modelo SIR, tá bom? Então, como eu tinha falado, eu tinha prometido, eu vou falar um pouco sobre esses números, né, essas constantes, beta e gama. Na verdade, não são bem constantes, são chamados parâmetros, tá? São parâmetros do modelo e eles indicam coisas bem importantes. O beta, ele indica uma taxa, né, de transmissibilidade. Quanto maior for o beta, né, se esse beta vai aumentando, ele vai impactando nesse termo aqui, né, e a derivada vai sendo cada vez, nesse caso, cada vez mais negativa, ou seja, cada vez menor. Uma derivada menor significa um decrescimento mais acentuado, certo? Então, esse beta aqui, ele é chamado de uma taxa de transmissão. Tá? E o gama deixa eu chegar aqui para baixo, é chamado uma taxa de recuperação, né? Taxa de recuperação. São duas taxas que são comparáveis, tá? Se você tem um pouquinho mais de experiência aí, você sabe fazer uma análise de dimensão, né, desses termos, você vai ver que a dimensão desses dois parâmetros, ela é igual, né? Tanto a dimensão do beta como a dimensão do gama é a mesma nesse caso, que é 1 sobre tempo, ou seja, realmente são taxas, né? São características do tipo 1 sobre tempo, e com isso o nosso modelo está escrito. Além disso, a gente tem, para todo modelo desse tipo, a gente precisa prescrever uma condição inicial do sistema, ou seja, como que começa, né? Tipo, qual é a população inicial de infectados, recuperados e suscetíveis, né? Então, você tem, além disso, que definir quem é essa galera aqui, né? Lembrando que nessa população, como ela tem um tamanho n, que você tem que a S de 0 mais R de 0 mais I de 0 tem que ser igual a N. Beleza? Bom, esse é o modelo SIR. E agora eu quero mostrar para vocês como que esse modelo ele dá origem a um critério para uma epidemia acontecer ou não, baseada, né, nesses parâmetros, nessa taxa de transmissão e dessa taxa de recuperação. Quer dizer, antes de eu fazer qualquer conta, né, você tem um processo de transmissão acontecendo que é guiado por essa taxa beta, né, que é controlado por beta, e um processo de recuperação que é controlado pela taxa gama. Então, são duas taxas comparáveis, né? Uma regula o processo de infecção e uma regula o processo de recuperação. O que eu espero é que, se eu tenho uma taxa de transmissão que é muito maior do que essa taxa de recuperação, ou seja, se a transmissão da doença acontecer numa escala de tempo muito mais rápida do que a recuperação, esses suscetíveis iniciais vão começar a se infectar, essa população de infectados vai crescer e, eventualmente, a galera vai se recuperar.
Se a taxa de recuperação, se a taxa de transmissão é maior que a taxa de recuperação, ou seja, se o beta for maior do que o gama. Se o gama for maior do que o beta, é o contrário que está acontecendo. As pessoas se infectam, mas elas se recuperam tão rápido a ponto de não conseguirem infectar outras pessoas. Então, eu pensaria, né, tentando, né, convencer você, na verdade, a pensar comigo, que se o gama fosse maior do que beta, a epidemia não aconteceria. Então, tenta refletir sobre isso que eu falei, porque agora eu vou fazer uma conta que vai mostrar exatamente isso. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma série de hipóteses aqui e vou olhar para essa equação aqui dos infectados, tá bom? Então vamos aqui parar e vamos olhar para essa equação aqui. Vou puxar uma setinha, vou reescrever ela aqui embaixo de novo. Vou puxar uma setinha aqui. Então aqui, vamos lá. Vamos escrever essa equação dos infectados de novo aqui. A derivada com relação ao tempo de I é igual a beta S sobre N menos gama. Tá bom? Vamos fazer umas hipóteses aqui para a gente fazer uma conta. Tá? Vamos assumir que lá no início, né, estamos olhando lá para o início do processo epidemiológico. Tá? Então, no início, eu vou assumir que a população suscetível ela é praticamente todo mundo. Ou seja, vamos supor que eu botei tipo, um carinha lá, né, tipo, um infectadozinho numa população totalmente suscetível. Então, o que eu estou assumindo aqui com vocês é que, vamos assumir que o S ele é praticamente igual ao N. Ou seja, esse termo S sobre N aqui, vamos aproximar ele por 1. Tá bom? Vamos fazer isso. Tá? Com base nessa hipótese de que a galera começou, todo mundo suscetível e só um carinha infectado lá começou. Né? Um carinha, uma população pequena de infectados. Tá? Então, nesse caso, a nossa equação diferencial ordinária pode ser escrita aproximadamente, tá? Estou fazendo uma aproximação aqui, como sendo beta vezes I, porque o 1, né, é só 1, não preciso escrever, menos gama vezes I, certo? Ou seja, eu posso colocar o I em evidência, vai ficar beta menos I vezes I. Tá? Então, se você já viu alguma coisa de EDO, galera de cálculo 2 ou cálculo 4 que já viu EDO, viu que, na verdade, eu acabei chegando numa EDO bem famosona, né? Que é aquela, tipo, a primeira EDO que a gente estuda num curso, né? De cálculo 2, por exemplo, quem vê EDO em cálculo 2. Que é aquela equação tipo y' igual a AY, né? Só que nesse caso não é y, é I. Né? E o A aqui é o beta menos gama. Ou seja, o que eu estou falando é o seguinte, eu sei resolver essa equação. Você sabe também, você que já viu o EDO. Né? Tipo, e se você não viu, pensa um pouco. Tipo, você está pegando qual é a função que quando eu derivo dá uma constante vezes zero. Não é exponencial. Né? Se você já viu o cálculo e tem uma velocidade um pouco maior, você entendeu o que eu falei. Se não, cara, não tem problema. Para um segundo, confia em mim. E eu vou dizer aqui para você qual é a solução dessa EDO. Quem já fez cálculo 2 e cálculo 4, ou cálculo 4, quem já viu alguma coisa de EDO, está entendendo tranquilo o que eu estou falando. A solução dessa EDO vai ser a minha condição inicial, que eu vou chamar de I de zero, né, no tempo zero, vezes a exponencial de beta menos gama vezes t. Certo? Essa é a solução da EDO. E aí você vê, resolvendo essa EDO, aquilo que eu tinha falado. Quer dizer, se o beta for maior do que o gama, o que vai acontecer aqui? Esse termo aqui, ele é positivo. Você tem uma exponencial, né, com um expoente que vai ser sempre positivo e vai crescer com o tempo. Né? Então, você tem, nessa aproximação, tá? Você tem que o I, a princípio, né, nessa aproximação, ele iria divergir. Né? Repara que, novamente, a gente está fazendo
uma aproximação em dizer que o número da população suscetível inicial é igual, né, ou aproximadamente o mesmo da população total, mas isso é uma estimativa só para o início da epidemia, né, porque quando o número de casos infectados começa a aumentar, o número de suscetíveis vai começar a diminuir. Ou seja, com o passar do tempo, esse termo aqui não vai ser mais um. Né? Ele vai começar a ter um papel dominante nessa dinâmica. E é claro, por isso, né, que ele vai diminuir a taxa de aumento de infectados, justamente porque a população infectada está tomando conta e não tem mais suscetível, né, para continuar sendo infectado. Então não é que o I vai para o infinito nesse modelo, tipo, não vai ter essa divergência. Ele vai chegar a um ponto de máximo e depois vai cair. Né? Não vou falar das soluções gerais dessa equação, então por isso que eu coloquei esse aspas aqui. Mas nessa aproximação você está tendo um crescimento exponencial, né? Pelo menos inicialmente. Né? Inicialmente. Tá? E o que acontece quando o beta é menor do que o gama? Bom, quando o beta é menor do que o gama, o que a gente tem é que esse termo aqui, né, ele vai ser, deixa eu botar aqui, beta maior do que gama. Se beta for menor do que gama, então ele é negativo. Se ele é negativo, essa exponencial vai cair. Né? Então, nesse caso aqui, o I vai convergir para zero. Tudo isso eu estou falando quando o tempo vai para infinito, tá? Aqui também. Ou seja, o que eu estou fazendo com essa análise? Eu estou explicando, através da solução da EDO, aquilo que eu falei no blá blá blá, né? Que esses dois parâmetros eles controlam o surgimento ou não da epidemia. E essa epidemia ela surge se a taxa de transmissão é maior do que a taxa de recuperação nesse modelo. Tá bom? E agora eu vou fazer uma coisa que você não vai entender, mas que vai fazer sentido lá na frente. Eu vou só reescrever esse termo da solução de uma forma que surja, tá? Um camarada aqui eu vou chamar de R0. Tá? Eu vou chamar ele de R0. Você não vai entender, porque eu acabei de falar que R0 era uma coisa e agora eu vou falar outra coisa. Mas lá na frente, eu prometo a você que tudo vai fazer sentido. Eu prometo isso a você. Então vamos lá. Eu vou continuar essa equação azul aqui e não vou fazer nada demais. Eu só vou botar o gama em evidência. Tá? Vou botar o gama em evidência. E vou fazer o seguinte. Eu vou escrever essa mesma solução como sendo E elevado a gama vezes beta sobre gama menos 1 vezes T. Tá? Então essa aqui, que agora já acabou ficando lá na... Essa aqui seria a solução dessa minha EDO. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou pegar agora e vou chamar esse camarada aqui. Eu vou chamar esse camarada aqui de R0. Tá. Pô, Lucas, mas o R0 não era o número de infectados gerado por um primeiro camarada que chegou numa população e tal, lá? Sim. E eu vou te mostrar que nesse modelo, esse número é exatamente essa quantidade. Tá? É beta sobre gama. Mas não agora. Por enquanto, fica com a seguinte equação. Tá? Fica com... Deixa eu botar para cá. Que o que eu estou falando com isso eu termino essa aula. O que a gente escreveu, o que a gente concluiu, na verdade, é que existe um R0 que eu defini como sendo beta sobre gama, e eu disse para você, tá? Então, assim, conclusão para R0 igual a beta sobre gama, o I se comporta no início de uma epidemia, né, no início do tempo, como sendo aproximadamente I de 0 vezes E elevado a gama vezes R0 menos 1. Tá? E
Se R0 for maior do que 1, nós temos uma epidemia, que é caracterizada por aquele crescimento exponencial. Tá? Eu estou falando da mesma coisa que eu falei antes, só que em vez de falar beta maior do que gama, eu estou falando beta sobre gama maior do que 1, que é o R0 ser maior do que 1. Tá? E se o R0 é menor do que 1, você não tem epidemia. Tá? Fica com essa observação final. E na próxima aula, que eu vou fazer com você, eu vou mostrar para você como que a gente faz para estimar o R0 a partir dos dados. Ou seja, como que eu estimo beta e gama, por exemplo, e portanto, eu consigo estimar o R0 a partir dos dados epidemiológicos, lá daquela figura, lá da primeira aula, né? Através desses 4 pontos, por exemplo, como que eu consigo achar o beta e o gama e estimar o R0, né? A partir dos dados, que é isso que a galera faz lá na OMS, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Um abraço.